Que a graça e a paz de nosso amado Senhor Jesus Cristo inunde sua vida, seu lar, seu ambiente, querido irmão, familiares, queridos amigos, ouvintes, que neste momento se reúnem conosco para em comunhão celebrarmos a esse Deus maravilhoso. Que maravilha podermos nos conectar, né? E estarmos, embora isolados, não desolados, embora distantes, não esquecidos, nem pelo Senhor, mas também não pela família cristã. Acredite, alguém está orando por sua vida, alguém tem lembrado de você, pedindo a Deus que te sustente, para que você enfrente e supere este momento pelo qual nós estamos passando. Então, entremos diante do grande Deus em oração, em espírito de reverência, de temor, de humildade, pedindo que Ele se manifeste sua presença e nos ajude, na medida em que o celebramos, que sejamos por Ele também tratados, ao mesmo tempo em que nos fortaleçamos na fé, na confiança do seu cuidado sobre nossas vidas nesse momento tão especial. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, nos reunimos mais uma vez para te celebrar, sim, para te cultuar, para te adorar. Estamos distantes, mas estamos conectados, unidos pelo Teu Espírito. E o nosso desejo é o mesmo nessa noite, Pai. Sermos ministrados pelo Senhor para que nós cresçamos. E ao mesmo tempo te oferecermos louvor, adoração em espírito e em verdade. Recebe também, Pai, nossa adoração, nosso louvor, nossa gratidão, como um cheiro suave diante das Tuas narinas. Te oramos assim e te oramos por todas as partes dessa celebração, para que sejam ungidas, para que alegrem o nosso coração, nos fortaleçam, mas também para que alegrem o Teu coração maravilhoso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós cultuamos nessa ocasião, queridos, com a perspectiva de crescermos no caráter cristão, mas também na confiança de que temos um Deus que age em nosso favor, fazendo com que todas as coisas contribuam para o nosso bem, porque nós o amamos. Então aproveite esse louvor e se coloque diante do grande Deus, pedindo a Ele o seu aperfeiçoamento, crescimento, amadurecimento, desenvolvimento em todos os aspectos da sua vida.
Queridos, o autor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, ele nos diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Nós estamos aqui nesta ocasião porque cremos, porque nossa fé é mais do que um cântico, um hino, é uma certeza, ela é uma convicção, é algo presente, tão certo como nós sabemos que estamos vivos e que estamos respirando. Cremos no Deus Todo-Poderoso que governa tudo, cremos no Cristo, no Deus que se tornou homem, viveu, morreu, ressuscitou e está aguardando aquele momento pelo qual nós também aguardamos, em que virá para nos buscar e nos levar para viver a eternidade, desfrutando da sua paz e da sua presença. Reafirme então a Deus a sua fé por meio dessa tão inspirada e tão bela canção. Incerteza e medo há, em uma salvação eu creio em ti, creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto muito em breve voltará, creio em ti. Que nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções, e mesmo em tentações e fraco, creio em ti. Acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto muito em breve voltará, o perdido encontra o perdão, pois agora que o amor venceu e que a igreja viva esse amor, creio em ti, que as cadeias não prevaleceram, pois o véu rasgou e veio ao chão, seu amor não voltará em vão, creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto muito em breve vai, em breve voltará, em breve voltará. E porque nós cremos, nós também contribuímos. Nós confiamos na palavra de Deus que diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus em glória. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Esta é a ocasião em que os membros de nossa igreja, congregados e todos aqueles que sentirem desejo no coração, com alegria e confiança no Deus que supre, dedicamos a Ele nossos dízimos e nossas ofertas. Você pode
fazê-lo depositando ou transferindo para esta conta que aparece aqui no seu vídeo, uma forma de facilitar, especialmente nesse meio de pandemia, ou se preferir, você pode se dirigir ao nosso templo, ao nosso prédio, ali na rua Professor Luiz de Melo Campos, número 57, de preferência num horário, num momento seguro, durante o dia, durante o horário de expediente, e pode depositar então seu dízimo, sua oferta, inclusive oferta de missões. Estamos ainda em campanha de missões mundiais, ali no gasofilácio em nossa igreja, né? E, queridos, nós estaremos adorando com um cântico que fala da certeza de termos um Deus que cuida de nós, um Deus de milagres, um Deus de promessas, um Deus que é caminho, que é direção, mesmo nesses momentos tão obscuros. E uma das formas pelas quais Deus faz tudo isso, uma das formas, não é apenas essa, é por meio da sua igreja, por meio de pessoas que Ele coloca no nosso caminho e que são instrumentos de Deus em suas mãos. Por isso nós vamos não apenas depositar nossos dízimos, nossas ofertas, nós vamos também nos confraternizar, mas de forma um pouco diferente. Eu gostaria que você estivesse pensando no nome de uma pessoa, de um membro de sua igreja que Deus colocar em seu coração, para logo após esta celebração mandar um zap, orar por ele e quem sabe fazer até uma ligação, uma videochamada dizendo que você está junto dele, que ele não está sozinho, que Deus tem colocado a sua vida à disposição desse irmão para o ajudar, para o abençoar, especialmente nesse momento em que tanto necessitamos de, mesmo à distância, praticarmos a comunhão. Então, enquanto celebramos com esse hino que nos conforta, nos fortalece, também estaremos contribuindo e praticando dessa forma a nossa comunhão. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Cante isso. Estás aqui, transformando. Nós cremos, Senhor, te adorarei, te adorarei. Declare, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Você pode declarar isso? Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações.
Jesus, enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta. Jesus, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus é quem tu és. Declaro, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus é quem tu és. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Reconhecemos o teu poder, Senhor, e a tua grandeza. Aleluia. O Salmo 119, versículo 18, ele faz uma oração. O salmista faz uma oração e eu convido você a fazer esta mesma oração neste momento. Diz assim: abre tu os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Que os olhos do seu coração, da sua alma, do seu espírito estejam se abrindo agora para aquilo que Deus há de falar por meio do seu servo, uma vez que estamos celebrando na perspectiva de querermos melhorar. Quem sabe é um momento em que Deus vai tratar do seu coração, te trazer uma palavra de instrução e que o seu coração esteja aberto para Ele nesse momento, que Deus fale a cada um ouvinte nesta ocasião. Olá, queridos irmãos, louvado seja o Pai Celestial, porque nesta noite estamos tendo o privilégio de, como igreja, como servos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos unirmos espiritualmente para estudarmos a sua palavra, meditarmos nos seus ensinos, e também para crescermos espiritualmente na fé. Desejamos que o culto desta noite continue a ser na experiência de cada irmão, de cada amigo, de cada visitante, algo que faça diferença em suas vidas, algo verdadeiramente abençoado e abençoador, porque é com esse propósito que nós nos reunimos. Desejamos que o querido irmão, o querido amigo, nesses momentos de meditação, se esqueça dos problemas, das dificuldades que, porventura, estejam enxameando a sua mente, o seu coração, e procure estar atento àquilo que Deus nos dirá através da explanação da sua palavra. Nesta noite, eu gostaria de falar com base no tema Jesus, a luz do mundo. E o texto no qual basearemos a mensagem é o que está registrado em João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, onde nós encontramos o Senhor Jesus dizendo assim: de novo lhes disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Repito, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Eu gostaria que você inclinasse a sua fronte nesta hora, para que oremos
ao Pai Celestial. Vamos orar? Ó Senhor Deus, Tua palavra acabou de ser lida. Ela é por si mesma, por proceder da mente, do coração do Senhor, poderosa, viva e eficaz. A nossa oração é que a mensagem desta hora venha do teu coração, proceda das mansões celestiais e que todos os impedimentos, todas as barreiras, tudo aquilo que possa, porventura, impedir a inteira e completa compreensão da Tua palavra, seja colocado por terra. Assim nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Esta foi uma afirmação veementemente questionada pelos escribas e fariseus, enfim, por todos os inimigos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia nos ensina, especialmente os evangelhos, que os escribas, fariseus, saduceus, enfim, os mestres da lei, os líderes do povo judeu, desde o início do seu ministério, se colocaram contra ele. Procuraram colocar-se como inimigos. E negavam-se por todos os meios e maneiras a segui-lo. Foram muitas vezes, através dos ensinos, através das mensagens, através dos milagres, através da própria conduta do nosso Senhor Jesus, levados a compreender que Jesus Cristo era realmente uma pessoa singular, um ser diferente de todos os que eles conheciam. Foram levados a perceber que Jesus Cristo, de fato, era o mensageiro de Deus. O mensageiro de Deus para o seu povo. O mensageiro de Deus para eles mesmos. No entanto, ouvintes meus, aquelas pessoas não estavam querendo abrir mão dos seus privilégios, dos seus pressupostos, das suas ideias. Eles queriam manter-se à frente do povo judeu como líderes e aceitar Jesus, tornar-se discípulo de Jesus, seria algo que implicaria em renúncia. Eles não queriam renunciar às glórias deste mundo. Eles não queriam deixar de receber os aplausos das multidões. E por esta razão, eles se recusaram a seguir Jesus. Ao ouvir Jesus dizer que era a luz do mundo, eles naturalmente lembraram-se que esta era uma forma pela qual o próprio Deus se manifestara muitas vezes ao seu povo. Em diversos momentos da história do povo de Deus, por meio dos seus profetas, por meio dos salmistas, ele, o Deus eterno, se apresentou ao seu povo, ao povo judeu, como sendo luz, como sendo a luz eterna, como sendo luz poderosa, como sendo luz da sabedoria. Ele, Deus,
apresentou-se como sendo a luz. De modo que para os escribas e fariseus, aceitar que Jesus Cristo fosse a luz, como ele declarou, seria também admitir que ele, Jesus, era Deus. É certo que, embora eles, em determinados momentos, pudessem admitir que Jesus era o mensageiro de Deus, o mensageiro autorizado por Deus, alguém que viera do céu, e havia entre os fariseus algumas pessoas que criam nisso, e um dos exemplos mais claros que nós temos é o de Nicodemos, como quando ele aproximou-se de Jesus, dizendo exatamente isto: bem sabemos que tu és o mensageiro vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. No entanto, entre admitir que Jesus era o mensageiro de Deus e admitir que Jesus fosse o próprio Deus, o Deus encarnado, o Deus que veio ao mundo, o Deus que se fez homem, o Deus que estava ministrando entre eles, havia uma diferença abismal e eles não queriam aceitar esta diferença ou esta distância. Por isso, eles ouviram esta expressão do nosso Senhor Jesus, questionando. Diria eu que em nossos dias há muitas pessoas que, embora creiam que Jesus seja a luz, não creem que Jesus seja a luz. Há uma diferença muito grande entre crer que Jesus Cristo é luz e crer que Jesus é a luz, porque quando nós falamos e quando Jesus Cristo afirmou que ele é a luz do mundo, ele estava enfatizando a questão da exclusividade. Ele, Jesus, não é uma luz entre outras luzes. Ele, Jesus, não é uma luz entre muitas ou poucas luzes. Ele é a luz. Há muitas pessoas que acreditam que Jesus Cristo é uma luz, mas creem que outros líderes religiosos também são luzes, são guias, são orientações ou orientadores. Acreditam que não somente Jesus, mas pode haver também outros líderes religiosos que mereçam o título de luz, que existem guias que podem orientá-los e conduzi-los a Deus. Por esta razão, queridos, esta expressão do nosso Senhor Jesus deve ser objeto da nossa reflexão, a fim de que a gente possa tomar decisões positivas em relação a Ele. Porque Jesus Cristo é a luz do mundo. Porque Ele afirmou isto acerca de si mesmo. Por que nós podemos afirmar isto com base naquilo que a palavra de Deus, que as Escrituras Sagradas nos autorizam? Em primeiro lugar, queridos meus, Jesus é a luz do mundo, porque através dele nós temos a perfeita revelação de Deus, ou uma perfeita revelação de Deus. Desde que o pecado entrou no mundo, a pergunta que
as pessoas fazem a si mesmas quem é Deus? Quem é este ser? Este ser que nos criou, este ser que se manifestou, este ser que é a causa primeira e determinante de todas as coisas, quem é Deus? A Bíblia nos diz, e o apóstolo Paulo, no capítulo 1 de Romanos, nos diz que nós sabemos quem é Deus, ou que nós podemos saber quem é Deus, olhando para as coisas que Ele, Deus, criou. Olhando para a sua criação, e ele começa a dizer isto em Romanos, quando afirma que Deus se manifestou pelas coisas que Ele criou. Olhando para a criação de Deus, olhando para as coisas que Ele criou, a gente pode perceber o seu poder. Porque só um ser dotado de poder infinito poderia criar, poderia trazer do nada as coisas que existem. E é sempre bom a gente trazer à nossa mente um fato de que, ou o fato de que, houve um tempo na eternidade que nada mais existia a não ser Deus em sua existência trina, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Apenas Deus existia e nada mais, e mais ninguém. É claro que a gente não entende perfeitamente isto, mas é um fato. A criação não é eterna. A criação não surgiu de si mesma. Houve um princípio. Houve alguém que deu origem a todas estas coisas, e esse ser é Deus. E se nós entendemos isto, queridos, então a primeira coisa que nós vemos é que a criação manifesta o poder de Deus. Mas ela manifesta também a sabedoria de Deus. Ela manifesta também, queridos meus, a grandeza de Deus. Ela mostra-nos quem é Deus. Ninguém ficará na escuridão da ignorância se ele olhar para a criação sob esta ótica. Quem foi que criou o mundo? Quem foi que criou as estrelas? Quem foi que criou os astros? Quem foi que criou os mares? Quem foi que criou toda a natureza? Quem foi que nos criou? Esse alguém é poderoso. Esse alguém é sábio. Esse alguém é grandioso. No entanto, não é apenas o apóstolo Paulo quem afirma isto. No Salmo 19, o escritor também afirma isto quando diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ou seja, quando você olha para os céus, quando você olha para as estrelas, quando você olha para os astros, o que você vê, queridos, é a manifestação da glória de Deus, é a manifestação da grandeza de Deus. Há alguém que é maior do que as coisas que Ele criou. E Ele é Deus. Em verdade, o que a Bíblia diz, queridos meus, que Deus manifestou-se pelas coisas que Ele criou. Manifestou-se historicamente, através das suas leis. E quando nós olhamos para as leis, a lei ou as leis que Deus implantou em nossa consciência, as leis que Deus comunicou ao povo judeu, a gente percebe também que este Deus é um Deus santo. É um Deus que sempre buscou as coisas santas, as coisas dignas, as coisas corretas. Mas o clímax
da manifestação de Deus foi Jesus Cristo. Aliás, o escritor aos Hebreus diz exatamente isto, já no início do seu livro, quando ele diz: havendo Deus falado aos homens de muitas formas e de muitas maneiras, e nós poderíamos mudar a expressão falar por se manifestar, agora manifestou-se por meio do seu Filho, ou seja, Jesus Cristo foi a encarnação de Deus. Em Jesus Cristo nós podemos conhecer Deus. Em Jesus Cristo você pode conhecer Deus, e foi por isso que ele pôde dizer, quando Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, ele disse: Filipe, você está tanto tempo comigo e não me conhece, não sabe quem sou eu? Quem vê a mim, vê o Pai, ou seja, basta olhar para mim. Olhando para Jesus, você descobre que o Pai, o Deus eterno, é amor. Olhando para Jesus, você descobre que o Deus eterno é um ser pessoal. Olhando para Jesus, você descobre que o Deus eterno é um Deus infinitamente sábio. Olhando para Jesus, você descobre que o Deus eterno é um ser para quem não existe obstáculos, impedimentos. É o ser que pode todas as coisas. Olhando para Jesus, você descobre que o Deus eterno é um ser infinitamente, absolutamente santo. Santo. Olhando para Jesus, você descobre que o Deus eterno é alguém que quer ter comunhão íntima, pessoal, profunda conosco. Quem é Deus? Em Jesus Cristo nós conhecemos o verdadeiro Deus. E é exatamente por essa razão que Jesus pode dizer: eu sou a luz do mundo. Ou seja, se você que está andando em trevas quer saber quem é Deus, olhe para mim. Olhe para mim. Mas Jesus também, queridos, é a luz do mundo, porque ele ilumina, queridos meus, as nossas trevas espirituais e até mesmo morais. Ele elimina isto. Jesus é a luz do mundo, porque ele dissipa as trevas espirituais, as trevas morais. Ele faz com que a gente se conheça a si mesmo. Há uma expressão bastante antiga que diz: homem, conhece-te a ti mesmo. E esse autoconhecimento, esta visão interior, esta visão de si mesmo, ela nos é dada quando nós olhamos para Jesus. Porque se Jesus é luz, ele não vai negociar com as trevas. Se Jesus é luz, ao iluminar a nossa vida, a nossa mente, ele vai revelar tudo. As coisas boas que eventualmente existam, mas também as coisas más. A luz não negocia com as trevas, ou seja, quando a luz chega, as trevas são expulsas, as trevas são dissipadas. E é exatamente, ou foi exatamente isso que aconteceu na ocasião em que Jesus Cristo disse: eu sou a luz do mundo. Quando você lê o capítulo 8 de João, você encontra uma história que nos ensina muitas verdades. Os fariseus e escribas haviam trazido para Jesus uma mulher que havia sido pega adulterando. E eles, ao irem ao encontro daquela mulher e ao a levarem a Cristo Jesus,
eles fizeram a seguinte pergunta: Senhor, nós apanhamos esta mulher adulterando. Na lei de Moisés está escrito que as tais devem ser apedrejadas ou apedrejadas. Está escrito na lei. O que é que o Senhor diz? O que tu dizes? Eles tentaram colocar Jesus numa situação difícil, porque se Jesus dissesse, soltem esta mulher, eles iriam dizer, você não está cumprindo a lei, porque está escrito que as tais devem ser apedrejadas. Se Jesus Cristo dissesse, apedreja esta mulher, eles diriam, ué, onde está o amor? Você que viveu tanto tempo, ou tem estado entre nós tanto tempo pregando em amor, falando em amor, ensinando em amor, como é que você manda que esta mulher seja apedrejada? Eles colocaram este problema diante de Jesus, e a Bíblia diz que Jesus, olhando para aqueles homens e percebendo a maldade existente em seus corações, disse, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Inclinou-se ou abaixou-se e começou a escrever na areia. A Bíblia diz que não passou muito tempo, Jesus se levantou e percebeu que não havia nenhum daqueles homens, nenhuma daquelas pessoas ali. Todos foram embora. E foram embora porque se deram conta de que eles eram tão pecadores quanto aquela mulher. Talvez não tivessem cometido o mesmo pecado. Talvez não pudessem ser acusados do mesmo erro. Mas uma coisa é fato. Eles eram pecadores. Eles foram embora. E ao pensarmos nisto, queridos, então nós podemos ver Jesus com a sua palavra, com a sua presença, com o seu ensino, com o seu exemplo, iluminando aquelas mentes, iluminando aqueles corações. É exatamente isso que Jesus Cristo faz conosco, queridos. É exatamente isto que Jesus Cristo faz em nossa vida. Ele ilumina o nosso coração. Ele faz com que a gente torne-se conhecedores, ou que nós nos tornemos conhecedores de nós mesmos. E quando nós passamos a avaliar, a analisar a nossa vida à luz dos seus ensinos, à luz dos seus propósitos, à luz dos seus mandamentos, e acima de tudo, à luz do próprio exemplo vivenciado pelo Senhor Jesus Cristo, o que nós descobrimos é que nós somos pecadores. É que do ponto de vista espiritual, nós estamos doentes e precisamos de cura. Nós estamos carecendo de alguém que nos purifique desta enfermidade que certamente vai nos matar, que certamente vai nos destruir, esta enfermidade chamada pecado. Jesus é a luz do mundo, porque se você quiser saber quem é você, se você quiser saber qual é a sua condição espiritual, olhe para Ele. Avalie a sua vida à luz dos seus ensinos, à luz da sua mensagem, à luz do seu exemplo, à luz dos seus mandamentos, e você vai ter uma visão clara de você mesmo. Esta, sem dúvida alguma, queridos, é algo que precisamos fazer. Isto é, sem dúvida alguma, uma atitude que nós precisamos tomar para não nos enganarmos, para não imaginarmos que estamos salvos e não estamos, para não imaginarmos que estamos caminhando para
as mansões celestiais, quando em verdade estamos caminhando para o lugar da destruição eterna, para não imaginarmos que nós estamos agradando a Deus, quando em verdade nós o estamos desagradando. Para nós descobrirmos quem nós somos e quem nós precisamos ser, quem nós devemos ser em todos os aspectos, especialmente no que diz respeito à vida espiritual, no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. Mas Jesus é também a vida eterna, porque através dele nós encontramos a verdadeira vida. Foi exatamente isso que ele disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A Bíblia nos ensina que quando o pecado entrou no mundo, ele não entrou sozinho. O pecado trouxe com ele a morte. Não somente a morte física, mas muito pior do que a morte física, ele trouxe também a morte espiritual, que se expressa em termos de separação de Deus. O pecado nos separou de Deus. O pecado nos distanciou de Deus. O pecado nos alienou de Deus. E agora, sem Deus, nós estamos distanciados dele. E é bom que a gente se lembre sempre que não foi Deus quem se afastou de nós. Não foi Deus quem virou as costas para nós. Não foi Deus quem nos abandonou, muito pelo contrário. Quem abandonou a Deus fomos nós. Quem se afastou de Deus fomos nós. Quem virou as costas para Deus fomos nós. E esta atitude, queridos meus, expressa, realizada pelos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Esta atitude, queridos meus, que ao longo dos anos a criatura humana vem reiterando, é também a condição na qual muitas pessoas se encontram hoje. Ainda que vivas fisicamente, do ponto de vista espiritual, totalmente mortas. É exatamente aí que Jesus se nos apresenta como sendo a luz do mundo, primeiro porque ele mostra a nossa condição, como nós estamos, mas também porque ele pode nos conceder a verdadeira vida. E se a morte é resultado da separação de Deus, a vida, logicamente, resultará da restauração da comunhão com esse Deus. E esta restauração nós só temos por meio de Cristo. A possibilidade de nos aproximarmos de Deus só nos é dada por meio de Cristo. Não é estranho que Jesus Cristo diga isto em João 14,6, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existem outros caminhos, não existem muitos caminhos, existe apenas um caminho, e este caminho é Jesus. Jesus é o caminho para a restauração da comunhão com Deus. E na medida em que a nossa comunhão com Deus é restaurada, nós passamos então a ter a verdadeira vida, a desfrutar da verdadeira vida. Há como que um renascimento espiritual, há como que uma ressurreição espiritual. Nós passamos a viver e a viver para Deus, a viver em comunhão com Deus. Passamos a ter vida espiritual, e na medida em que temos vida espiritual, passamos a ter também a vida eterna. Isso equivale a dizer que o dia que nós deixarmos este mundo, o dia que a morte nos ceifar, levar o nosso corpo, nós estaremos vivos. Nós
estaremos plenamente vivos na presença do Pai Celestial. Estaremos juntos com Ele, estaremos vivendo com Ele, estaremos desfrutando das bênçãos que Ele, em sua infinita misericórdia, preparou para nós. É por isso que Ele disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ou seja, quem segue Jesus não anda em trevas, não vai para o lugar das trevas eternas. Quem segue Jesus desfruta da verdadeira luz. Mas é por esta razão, queridos, que Jesus deve ser seguido. E aí nós poderíamos finalizar esta mensagem dizendo que se Jesus é a luz do mundo, todos nós devemos seguir Jesus. Se Jesus é a luz do mundo, todos nós devemos deixar que Ele nos conduza, que Ele seja o nosso guia, que Ele seja o nosso orientador. Se Jesus é a luz do mundo, Ele há que ser aquela pessoa a quem nós vamos entregar a nossa vida, a quem nós vamos entregar o nosso coração, com quem nós vamos nos comprometer. É bom, é sempre bom trazermos à nossa mente o fato de que, embora a luz brilhe diante de nós, nós podemos evitá-la. Nós podemos, de algum modo, evitar que a luz nos alcance. Nós podemos nos fechar. Mas essa não deve ser a nossa atitude, porque se nós nos recusarmos a seguir Jesus, continuaremos andando em trevas. Continuaremos caminhando para o lugar das trevas eternas. Continuaremos caminhando para o lugar do sofrimento eterno. Não, isso que Deus quer. Foi por isso que Ele mandou Jesus. E esse Jesus, esse maravilhoso que é Jesus, que é luz, continua brilhando diante de cada um de nós, para que nós não apenas possamos vê-lo, para que nós não apenas possamos identificá-lo, mas para que nós possamos segui-lo. Para onde você quer ir? Para o lugar das trevas ou para o lugar da eterna luz? Você quer continuar andando em trevas ou quer continuar andando na luz? Ou quer andar na luz? Qual é a sua escolha? Eu creio que a sua escolha outra não é, senão eu quero andar na luz. E se você quer andar na luz, então você precisa seguir Jesus. Que esta noite seja a noite desta escolha maravilhosa. Escolha Jesus e ande na luz. Vamos orar? Senhor, graças damos ao Teu nome, porque o Senhor, que é a luz, luz eterna, luz poderosa, continua brilhando diante de cada um de nós. Continua sendo o guia daqueles que pela fé recebem a Jesus Cristo e passam, através deste recebimento, deste compromisso, a andar na luz. A nossa oração é no sentido de que possamos andar na luz, continuar a andar na luz, rejeitando as coisas deste mundo tenebroso, as coisas que fatalmente contribuirão para o nosso afastamento do Senhor. Mas nós pedimos também que o Senhor abençoe aqueles que precisam tomar esta decisão. Que eles não apenas saibam que o Senhor é a luz em meio, através de Cristo.
Que eles não apenas saibam que Jesus é uma luz exclusiva, que eles não somente saibam que Jesus Cristo é a luz que pode lhes dar a verdadeira vida, mas que, convictos destas verdades, tomem a decisão de seguir a Jesus. É assim que nós oramos, pedindo agora que o Senhor possa abençoar a todos. E agora, que o amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e as santas e eternas consolações do Espírito Santo sejam conosco, sejam com todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, hoje e para todo sempre. E todo o povo de Deus diz: amém. Glória a Deus por mais uma ministração poderosa, sábia de sua palavra, palavra que nos foi ministrada de maneira ungida, para a qual Deus solicita de nós uma atitude, uma postura. Certamente estamos mais fortalecidos, melhor preparados para encararmos inclusive os desafios nesse tempo de pandemia, de dificuldade. Estamos melhor preparados para sermos instrumentos de adoração, mas também de serviço a Deus enquanto aqui vivermos. Até porque o culto ele tem continuidade na nossa vida. Por isso convidamos você a dar continuidade a tudo que Deus ministrou ao seu coração nesta ocasião, inclusive participando do nosso relógio de oração, o qual nós temos praticado como famílias ou indivíduos todos os dias, às 6, ou às 12, ou às 18, ou à meia-noite, intercedendo pela nossa nação, pelas autoridades, sejam políticas, públicas, de saúde, intercedendo pela população, pelos pastores e líderes, pelas igrejas, por mim e por você, para que encaremos de maneira sábia, sob a direção de Deus, essa pandemia. E também não deixe de participar das nossas outras atividades, das demais atividades que estão sendo divulgadas aí pelo PIB-PA News. Tem sido momentos preciosos para minimizar esse nosso momento de isolamento, para que nós nos edifiquemos com palestras, com eventos, com programações muito bem preparadas para a honra e glória de Deus e para a edificação da sua vida e da sua família. Tenha um restante de dia maravilhoso, tenha uma semana abençoada na presença do Senhor Jesus Cristo e que a graça e a paz do nosso Deus, do seu Filho Jesus, do seu Divino Espírito Santo, nunca se afastem da sua vida e da sua família, desde agora e para sempre. Fica na paz.